Oi pessoal, vamos continuar estudando aí zero de funções. E agora a gente vai falar sobre o que eu considero o principal método, né, junto com o método de Newton, que é o método de iteração linear, ou método do ponto fixo, ou ainda método de aproximações sucessivas. Método do ponto fixo é comumente chamado no livro da Ruggiero e método de aproximações sucessivas é no livro da Umis, mas é o mesmo método. Método de iteração linear, aí depende do livro. Tem livro que considera método de iteração linear um caso particular do método do ponto fixo. Então, eu vou chamar de método de ponto fixo ou método de aproximação excessiva. Então, seja f uma função contínua no intervalo AB, como a gente já vinha estudando anteriormente, que contém uma raiz r da equação f de x igual a zero. O método de iteração linear, método ponto fixo ou de aproximações excessivas consiste em transformar a equação f de x igual a zero em uma equação equivalente do tipo x igual a φ de x, onde essa φ de x vai ser chamada função de iteração. O que é uma equação equivalente à outra? Então, essa equação é equivalente a essa outra aqui se elas possuem as mesmas soluções. Tá? Ou seja, o zero da função f, o cara que satisfaz essa equação, vai ser o que a gente chama de ponto fixo da função φ. O que é o ponto fixo? É o ponto no qual você aplica a função φ e tem como resultado o próprio ponto. Tá? Então, o zero da f é um ponto fixo da função φ. E essa equivalência aqui entre essas equações é o que define uma função de iteração. Então, por definição, a função de iteração é a função que tem como ponto fixo o zero da f. Função de iteração associada a essa f ou associada a essa equação. Bom, então, em que consiste o método do ponto fixo? A partir de uma aproximação inicial, que a gente chama de x0, como a gente já chamava anteriormente, gerar uma sequência xk, aí k variando aí de 0 até infinito, né? A gente nunca vai até o infinito, mas é um índice que varia nos inteiros positivos. E aí, a partir dessa sequência de aproximações, criar o processo, quer dizer, a gente cria o processo iterativo, xi é igual ao φ do xi menos 1 e o i a partir do 1. O método de aproximações excessivas, ou do ponto fixo, tem uma interpretação gráfica, ou seja, esse processo aqui, criar essa sequência dessa maneira, tem uma justificativa gráfica que a gente pode observar para dizer por que esse negócio converge. Por que essa sequência gerada dessa maneira aqui vai se aproximar da solução dessa equação? Porque até agora a única coisa que eu fiz é dizer como se calcula essa sequência. Agora, por que essa sequência vai se aproximar do zero da f é uma outra história. Uma explicação gráfica vem desse desenho aqui. Suponha que esse gráfico azul aqui é o gráfico da função φ de x. Tá? Então, y é igual a φ de x. Esse gráfico vermelho é o gráfico da função identidade. Ó. Y é igual a x. Determinar, vou voltar aqui de novo, o x tal que φ de x é igual a x, ou seja, um ponto fixo da φ, graficamente equivale a encontrar um ponto R, onde o gráfico da φ coincide com o gráfico da identidade. Então, é esse R aqui, ó, que é o ponto fixo da função φ, onde o y, a coordenada y é igual à coordenada x, que por sua vez é o φ de x. É esse cara que aquele processo deve se aproximar. Então, vamos supor que eu parto aqui do x0, a minha aproximação inicial, o meu chute inicial. Aí o meu processo diz o seguinte, eu vou calcular o x1 como sendo o φ do x0, ou seja, essa altura aqui no eixo y representaria o φ do x0, que é o meu x1. Essa altura aqui. Só que nessa reta y é igual a x, a coordenada y é igual à coordenada x, então esse ponto aqui, que tem coordenada y igual a x1, também vai ter coordenada x igual a x1.
Muito bem. Então aqui está o meu x1, que é o segundo elemento da minha sequência. Próximo passo, eu calculo o φ do x1, que tem que ser o x2. O φ do x1, eu olho aqui, ó, nessa altura aqui. Essa altura no eixo y representa o φ do x1, né? Porque ó, aqui está o ponto no gráfico da função φ. O φ do x1 está aqui. Então, essa altura é o φ do x1. Mas aqui nessa reta, a coordenada y é igual à coordenada x. Ou seja, a projeção aqui no eixo y é igual à projeção no eixo x. Se aqui era o x1, x2, desculpa, aqui também é o x2. E eu vou fazendo assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui não tem mais passagens nesse desenho, mas a ideia é que nesse processo iterativo eu vou percorrendo essa escadinha. Ó. Saio do x0, bato aqui na reta, gráfico, bato aqui na reta, gráfico, estou no x2, bato aqui na reta, gráfico, e a gente consegue intuir nessa figura que essas flechinhas vão convergir justamente para o ponto de interseção da reta identidade com o gráfico da φ. Então, um exemplo aqui. Ó. Encontre uma função de iteração φ para a seguinte equação. X ao cubo mais x menos 6 igual a zero. Então, existem várias funções de iteração que a gente pode considerar para uma determinada função f. Então é importante a gente observar que, dada uma função f, não existe só uma função de iteração. De fato, existem infinitas funções de iteração. Só que nem sempre qualquer função de iteração que a gente escolher vai servir para esse processo. A gente vai ver mais adiante que existem funções de iteração que, quando você gera aquela sequência de aproximações, x0, x1, x2, xn, essa sequência não vai convergir para o zero da f. Nesse exemplo aqui, mas ainda assim seriam funções de iteração. A gente exibe aqui algumas funções de iteração para essa equação, ou para a função f, que seria x ao cubo mais x menos 6. Eu vou, antes de passar para os próximos slides, eu vou abrir um outro vídeo aqui para explicar como é que se obtém funções de iteração para uma determinada função f. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui um exemplo como a gente pode obter uma função de iteração associada a uma dada função f. Vamos considerar a função f de x como sendo x ao quadrado mais 0,96x menos 2,08. O que a gente procura é uma função φ de x de tal maneira que, se f de r é igual a zero, a gente tem que ter que φ de r seja igual a r. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que f de r é zero. R é a raiz que eu procuro. Para essa f, isso significa que r ao quadrado mais 0,96r menos 2,08 é igual a zero. Vou equacionar isso aqui. Posso dizer que r ao quadrado é igual a 2,08 menos 0,96r. Digamos que eu sei que eu procuro por uma raiz, um zero da f, que é um número positivo. Então, eu posso dizer que r, tiro a raiz desse lado, é igual a raiz quadrada de 2,08 menos 0,96r. Ficou meio apertado aqui. Então, eu sei que a raiz da f, ou seja, o r tal que f de r é igual a zero, também satisfaz essa outra equação aqui. Esse mesmo r tem que ser igual a raiz quadrada de 2,08 menos 0,96r. Então, agora eu defino a minha φ de x como sendo raiz quadrada. Essa é uma opção, 2,08 menos 0,96r. Desculpa, x, perdão, né?
Φ de x tem que ser uma função de x. Essa φ de x tem justamente a propriedade que eu queria. Quando eu calculo essa expressão aqui em R, eu já observei aqui em cima que esse valor aqui, quando eu troco x por R, tem que dar R. Ou seja, eu já sei a princípio que o φ de R vai ser R. Vamos considerar essa mesma função, vou fazer com a mesma função. Então aqui eu defini uma função de iteração. Vamos considerar com essa mesma função, vamos ver uma outra função de iteração possível. Então f de x é igual a x ao quadrado mais 0,96x menos 2,08. Eu sei que f de r é igual a zero. R é a raiz, a solução que eu procuro. Então, R ao quadrado mais 0,96R menos 2,08 é igual a zero. Eu vou colocar o R em evidência aqui nesses dois primeiros termos. Então, R que multiplica R mais 0,96 menos 2,08 é igual a zero. Esse menos 2,08 eu vou passar para o outro lado somando. Então, R que multiplica R mais 0,96 é igual a 2,08. R é igual a 2,08 que dividido por R mais 0,96. Aí quando eu deixei esse R aqui sozinho, como aconteceu no caso anterior, aparece uma expressão. É essa expressão aqui, ó, que eu vou usar para definir a minha φ. Então agora eu defino φ de x. Defino φ de x. Então essa é uma outra função de iteração possível. Vou fazer um último caso. Novamente vou pegar aqui a f de x, a mesma função de menos 2,08. Eu vou ser um pouquinho mais direto, nem vou colocar aquele r na história, eu vou olhar aqui para a expressão com x. Então, maneira prática agora para a gente obter uma função de iteração. Eu escrevo f de x igual a zero, ou seja, aqui é x ao quadrado mais 0,96x menos 2,08 igual a zero. E agora eu vou mexer nessa equação, nessa expressão, de modo que vai ficar um x de um lado e alguma outra expressão do outro lado. 0,96x. 0,96x é igual a 2,08. Agora eu tenho 0,96 vezes x. O 0,96 eu vou passar dividindo. Tá? Então, nos três exemplos eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a expressão que define a f, igualei a zero, e deixei a variável sozinha de um lado, e aparecia alguma outra expressão aqui. Opa, estou cortando o vídeo aqui. Tá? Fiz isso aqui, cheguei aqui no x isolado. Essa expressão que aparece aqui, aqui tem que ter só x, só a variável. Essa expressão aqui é que eu vou usar para definir uma função de iteração. Então, defino φ de x como sendo 2,08 menos x ao quadrado dividido por 0,96. Essa aqui é uma outra função de iteração. Então nós vimos aí algumas maneiras de se obter funções de iteração para uma função f. O que a gente tem que garantir é que a função de iteração escolhida sirva para que a gente use nesse processo e calcule aquela sequência de aproximações. Vamos considerar o x0 igual a 1,5. Então, calculando o x1 como sendo o φ do x0, tá? A gente tem 1,651. Aqui está sendo usado um arredondamento com 3 casas decimais. O x2 como sendo o φ do x1. Então, aplica essa função aqui para esse x. 1,632 e o x3, 1,635. Se a gente olhar esses valores, 1,5, 1,651, 632, 635, a gente observa que aparentemente a gente tem uma convergência dessa sequência para um valor aí bem próximo de 1,6. Vamos considerar uma outra função φ, a φ de x igual a
6 menos x ao cubo. E a gente calcula a sequência da mesma maneira que antes, só com essa função φ. x1, 2,625. x2 menos 12,088, x3 1772,3 e a gente pode calcular vários outros valores e a gente não observa claramente, né, uma aproximação, que essa sequência se aproxima de algum valor. Perto do 2, depois menos 12, depois um número muito grande. Então, aparentemente, a gente teria aqui uma sequência que não converge. Observe que eu estou usando a palavra aparentemente, tanto no caso da convergência como da não convergência, porque de maneira rigorosa, você observar alguns termos de uma sequência, ainda considerando arredondamento nesses termos, a gente não pode garantir que a sequência está convergindo só porque a gente olhou uma quantidade finita de termos da sequência. Então a gente precisa de uma ferramenta teórica para garantir essa convergência ou divergência. Essa ferramenta teórica a gente vai ver daqui a pouco. Então, analisemos alguns casos de função de iteração. Essa é uma análise gráfica que a gente vai ver aqui em situações onde a função de iteração que a gente usa leva a gerar uma sequência convergente ou uma sequência não convergente. É o mesmo tipo de análise que eu fiz no gráfico anterior lá, só que agora eu estou mudando aí a função φ considerada. A reta em vermelha nos 4 gráficos aqui é sempre a reta que representa o gráfico da função identidade. A curva em azul representaria uma função φ que a gente escolheu. Então aqui sempre a interseção entre o gráfico da reta identidade e da função φ, a sua abscissa representa aqui o valor procurado, o zero da f ou o ponto fixo da φ. Aqui, ó, nesse outro estaria aqui e aqui estaria aqui. Então vamos fazer aquele mesmo procedimento. Se eu partir do x0 aqui nesse gráfico, eu venho aqui, φ de x0 está aqui, depois venho aqui, φ de x1 está aqui. Tá vendo? Essa escadinha que eu venho formando aqui, ela vai se aproximando desse ponto de interseção dos dois gráficos. Portanto, eu tenho um processo convergente. No segundo gráfico aqui, ó, uma outra função f, e aqui uma função φ associada a essa função f. A gente parte aqui desse x0 aqui, vai para o gráfico da f, vai para o gráfico da identidade, bate aqui no gráfico da f, gráfico da identidade, gráfico da f. Então essas flechinhas que a gente está fazendo, elas estão convergindo para o ponto de interseção dos dois gráficos, que seria a raiz procurada. x0, x1, x2, vai se aproximando desse ponto aqui. Uma terceira situação. Vou começar desse x0 aqui e vamos fazer aqui, vamos gerar a sequência olhando pelo gráfico. Calculo φ do x0, φ do x0 está aqui, ó, nessa altura. Então vou aqui na identidade, na mesma altura. Esse aqui é o x1. Tá? Olha aqui o φ do x1, está nessa altura. Esse aqui é o x2. Então a gente observa aqui, ó, a escadinha está diferente, ó. x0, x1, x2, do jeito que eu estou indo, eu não estou me aproximando do ponto de interseção entre os dois gráficos. O último caso, x0 está aqui, ó, vou no gráfico da φ, gráfico da identidade, gráfico da φ, que está o x1, gráfico da identidade, gráfico da φ, aqui está o x2, gráfico da identidade. Então a gente observa, aqui não está muito bem desenhado, mas a gente tem um tipo de espiral que vai saindo, não, olha só, vai abrindo, deixa eu ver aqui, ó, x0, x1, aqui abrir um pouquinho, vai abrir mais um pouquinho, e esse negócio não está se aproximando desse ponto de interseção entre os dois gráficos. Então essas ilustrações são comuns para a gente verificar no gráfico se usando determinada função de iteração a gente teria ou não a convergência do método. E agora o estudo da convergência do método de aproximação sucessiva. Então aqui eu vou fazer uma observação bastante importante, que é a seguinte, aqui está escrito método de iteração linear, que é a mesma coisa, tá? Pra gente. Uma consideração bastante importante que é a seguinte, esses slides, eu esqueci de dizer lá no início, eles foram alterados
Eu fiz uma alteração especialmente nessa parte aqui. Se vocês olharem no site da Faculdade de Matemática e pegarem os slides dessa aula, você vai ver que tem diferença para isso que eu estou fazendo aqui. Para que o método forneça uma solução dessa equação, é necessário que a sequência xk, dada por xk mais 1 é igual ao φ do xk, seja convergente. Não só seja convergente, né, mas que converja para o zero da f. A convergência será dada pelo seguinte teorema. Esse teorema aqui tem versões diferentes. O que eu coloquei aqui é mais parecido com o que está no livro da UMES, mas se você ler o que está no livro da Ruggiero, você talvez não note a diferença porque é bem sutil. Seja R uma raiz da equação f de x igual a zero isolada no intervalo i, contendo R. Seja φ uma função de iteração para a equação f de x igual a zero. Se acontecerem três condições, φ e φ', sua derivada, são funções contínuas no intervalo i. Se o módulo de φ' de x for limitado por um certo m e esse m for menor do que 1, isso aqui para todo x nesse intervalo i. E a terceira condição, se eu puder garantir que x0 pertence ao intervalo i e toda a sequência calculada a partir do x0, aqui na verdade eu escolho o x0 no intervalo i, tá? E puder garantir que toda a sequência xk mais 1 igual ao φ de xk vai cair ainda dentro do intervalo i, observa que dizer essa terceira condição, eu não estou dizendo automaticamente que a sequência xk é convergente. Eu só estou dizendo que eu tenho que garantir que a sequência xk vai cair lá dentro daquele intervalo que eu estou trabalhando. Então, se eu consigo verificar essas três condições, então a sequência xk gerada pelo método das aproximações excessivas ou do ponto fixo é uma sequência que converge para a raiz R. Vamos à demonstração. Essa demonstração ela é bastante importante e ela vai ajudar a gente a entender algumas explicações que vão ser dadas adiante. Normalmente, as demonstrações que aparecem no livro, ou em alguns livros, não serão feitas aqui, ou serão comentadas rapidamente. Mas em alguns casos a gente vai detalhar um pouco mais, e esse é um dos casos. Então, como é que eu provo que a sequência xk, quer dizer, converge para a raiz? Eu tenho que provar esse limite aqui, ó, que o limite da sequência xk, quando k vai para infinito, é igual a r, onde r é a raiz exata dessa equação. Assim, bom, f de r é igual a zero, a gente sabe, C e somente C, a r for igual ao φ de r, porque essa é a definição, isso aqui é função de iteração, tem que satisfazer. Para qualquer k, nós temos o seguinte, o xk mais 1 é calculado como φ do xk. Essa é a definição de como é calculada a sequência do método das aproximações excessivas. Então vamos avaliar aqui, ó, quanto é o valor xk mais 1 menos r. O xk mais 1, acabei de dizer aqui em cima, ele é o φ de xk. Então substituir aqui o xk mais 1 por φ de xk. O r nada mais é do que o φ de r. Então substituir o r por φ de r. φ de x é contínua e diferenciável em i, então pelo teorema do valor médio, se você tem um xk pertencente a esse cara, existe um tal ck entre xk e r, tal que se verifica essa igualdade. Para explicar essa igualdade, eu vou abrir aqui um outro vídeo. Bom, pessoal, vamos considerar uma função f, um gráfico mais ou menos assim, no intervalo AB, uma função que seja contínua e que tenha primeira derivada contínua. Vamos tomar no gráfico dessa função a reta secante ao gráfico passando pelo ponto A, f de A e B, f de B. A reta secante é a reta que liga esses dois pontos aqui. Então essa reta tem uma certa inclinação. A gente observa que no gráfico dessa função f de x, mais ou menos por aqui, que eu vou chamar de um ponto C, a reta tangente ao gráfico seria paralela a essa reta secante. Só que quem é a reta tangente ao gráfico no ponto C? É f' de C.
F' de C nada mais é do que a inclinação dessa reta aqui, ó. Mas ela é paralela à reta secante. Então, a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante, que por sua vez é F de B menos F de A sobre B menos A. E esse é basicamente o teorema do valor médio aplicado no intervalo AB, neste caso. Então está justificado aqui por que o filinha de CK vezes, existe esse CK, né? Tal que filinha de CK vezes XK menos R é igual a φ de XK menos φ de R. A gente tem que considerar todo mundo dentro desse intervalo que a gente está trabalhando. Portanto, comparando 1 e 2, a gente tem aqui que o R, o XK mais 1 menos R, que é esse lado aqui, que é igual a esse lado, é igual a esse lado aqui. Ó. Filinha de CK. Mas a gente tem então que o módulo, passa o módulo naquela última igualdade, de XK mais 1 menos R é igual ao módulo de filinha de CK vezes o módulo de XK, até voltar lá, XK menos R. Mas a gente tem por hipótese nesse teorema que o filinha de X ele é em módulo menor do que 1 para todo x dentro daquele intervalo, em particular para esse CK. Então, esse cara aqui é menor do que 1. Então, isso aqui vai ser, esse produto vai ser menor do que 1 vezes isso, que é módulo de xk menos r. Ou seja, a distância entre xk mais 1 e r é estritamente menor do que a distância entre xk e r. Quando você calcula a próxima iteração, que seria o xk mais 1, ela vai se aproximar ainda mais da raiz r do que a iteração anterior, que era o xk. Desde, é claro, que o xk esteja dentro daquele intervalo onde a gente verificou as outras condições. Então, segue de 1 que o x1 menos r, eu estou usando essa desigualdade anterior, com k igual a 0, tá vendo? Isso é menor do que isso. Então, isso, x1 menos r, que é igual a isso daqui, é menor ou igual a m vezes x0 menos r. Aliás, está usando 1, né? Vamos voltar aqui. Ó. Usando isso daqui. Então, vou relembrar aqui rapidamente. Ó. x1 menos r, daqui para cá, usa o teorema do valor médio. E também usou a desigualdade anterior. Então, aqui vai ficar x0 menos r. Então, observa que é o que a gente tem aqui. Ó. Só que esse cara aqui eu estou limitando por m. Analogamente, ó, x2 menos r em módulo é igual. É igual, aqui é de fato uma igualdade, pelo teorema do valor médio. Módulo de filinha de C1. O C1 é um cara que vai estar entre x1 e r, vezes módulo de x1 menos r. Que, por sua vez, esse cara aqui é limitado por m. Então, isso aqui é menor ou igual a m, módulo de x1 menos r. Só que o módulo de x1 menos r, que a gente obteve aqui atrás, ó, ele é menor do que m vezes módulo de x0 menos r. Então, eu substituo isso daqui, ó, por m vezes módulo de x0 menos r e obtenho aqui, ó, m ao quadrado, já tinha um m aqui, módulo de x0 menos r. Fazendo isso sucessivas vezes, a gente consegue mostrar que o módulo de xk menos r é igual. Primeiro passo, sempre aqui eu uso o teorema do valor médio. Isso aqui é módulo de filinha ck menos 1, vezes módulo de xk menos 1. Esse cara aqui é limitado por m, então isso aqui é menor ou igual que m vezes o módulo de xk menos 1 menos r. Mais uma vez eu aplico aqui a teorema do valor médio, limito o que aparece aqui a derivada por m. Então a gente faz isso aqui k vezes e vai concluir que o módulo de xk, a distância entre a késima iteração e o valor exato da solução é menor ou igual que m elevado a k vezes x0 menos r em módulo. Portanto, a gente passa o limite. Ó, esse módulo aqui é menor ou igual do que essa expressão aqui. Passa o limite aqui fazendo k indo para infinito. Passa o limite aqui fazendo k indo para infinito. Nesse produto aqui, esse módulo aqui não depende de k. Então, a gente só precisa analisar isso daqui.
E a gente vai ter o seguinte, ó, o limite do módulo de xk menos r é igual ao limite disso daqui. Mas o limite de m elevado a k, quando k vai para infinito, é zero, porque o m é um número positivo menor do que 1. Ou seja, se esse módulo aqui está indo para zero, é porque o xk está se aproximando de r. Então o limite de xk, quando k vai para infinito, é r.